Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou o J. Júnior e estou aqui hoje com meu amigo Dr. Sérgio Costa Olá. para falarmos sobre longevidade. Tudo bem com você, Sérgio? Tudo ótimo. Muito bem. Vocês sabem que o canal Longidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre longevidade com qualidade e saúde. Hoje nós estamos aqui com a doutora Ana Luísa Rosas, neurologista especialista em Alzheimer há 20 anos, mestre em neurociências pela Unifesp. Olá, Ana Luísa, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Oi. Vai ser um prazer bater um papo com você. Para Por mim favor. também, obrigada pelo convite. Legal, obrigado. Vamos lá. No episódio de hoje a gente vai falar sobre Alzheimer. Vou trazer algumas informações legais sobre isso. Com cerca de 1 milhão de brasileiros vivendo com demência e 100 mil novos casos anuais, a doença de Alzheimer é uma realidade crescente no Brasil e no mundo, afetando 50 milhões de pessoas. Estimativas apontam para um aumento para 74,7 milhões em 2030 e 131 milhões em 2050. São números, assim, impressionantes. Assustadores. Isso. Assustadores. Ele dobra em 20 anos, né? 2030, 70, praticamente, 74. Então, esse transtorno, ele representa a maioria dos casos de demência e desafia a ciência e impacta profundamente a vida dos pacientes e de seus familiares. Então, doutora, a primeira pergunta que a gente traz para você aqui é: você pode nos explicar de forma simples, o desafio é esse, o que é o Alzheimer e como ele se diferencia de outros tipos de demência? Então, eu achei que nem essa fosse a primeira pergunta. Vamos lá, de repente tem mais coisa guardada aqui, hein? Eu falei, Mas nossa, essa é mais fácil, hein? Melhor você a primeira, surfar aí a primeira pergunta não vai ser essa, é o que pensa, mas foi. Mas vamos lá. Então, realmente é um grande desafio, porque à medida que a população está envelhecendo e a gente tem que, como principal fator de risco da demência de Alzheimer é a idade, então à medida que a gente vai alcançando idades mais avançadas, a gente vai tendo um aumento mesmo. E mais alarmante até do que esses números que você passou para a gente agora, é o fato de que a cada 3 segundos, um diagnóstico de demência é feito no mundo. E aí, nesse sentido, a gente tem que entender e diferenciar o que é demência do que é doença de Alzheimer, que são coisas diferentes. Porque quando a gente fala em doença de Alzheimer, a gente automaticamente já pensa ou em demência de Alzheimer, né? E elas não são a mesma coisa. A doença de Alzheimer, ela faz parte de um conjunto de doenças que na neurologia a gente chama de doenças neurodegenerativas, né? Então são doenças degenerativas, assim como o Parkinson, por exemplo, é uma doença degenerativa neurológica. E o Alzheimer também faz parte desse grupo de doenças. E são doenças progressivas, onde à medida que o tempo vai passando, alterações no neurônio da pessoa vão acontecendo, lá no cérebro da pessoa, né, que vão fazendo com que esses neurônios morram, né, e o cérebro vá sofrendo uma atrofia, um processo degenerativo, e isso é progressivo. Isso é todo o contexto da doença de Alzheimer. Agora, a gente tem que entender que essa doença de Alzheimer, ela tem uma linha do tempo, e ela dura, digamos assim, muitos anos, e ela começa a acontecer muito antes dos sintomas que a gente relaciona com a demência de Alzheimer. Quando a gente tem os sintomas acontecendo, aí a gente diagnostica a demência da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer já está acontecendo no cérebro daquela pessoa, às vezes 15, 20 anos antes dos primeiros sintomas mais característicos da doença, que eu acho que a gente vai poder explorar isso aqui bem, deles acontecerem de fato. Então, daí vem toda essa importância e esses números se tornam alarmantes no sentido de que quando a gente dá um número desse, a gente já está dando um número para a demência da doença de Alzheimer, quando você já fez o diagnóstico. Então, o que está acontecendo antes, ninguém está vendo, né? Deixa eu ver se eu entendi.
existe a doença de Alzheimer e essa doença de Alzheimer traz uma demência. É isso? A doença de Alzheimer... Diferente de outras demências, é isso? Isso. As outras demências... Demência é um termo que é um guarda-chuva, né? Tá. Embaixo desse termo demência, a gente tem várias doenças que são demências. Tem demências vasculares, demências de corpos de Levy, demência frontotemporal. São todos tipos de demência. A demência de Alzheimer é a mais comum. Corresponde a cerca de 65% a 70% dos casos de demência. São Alzheimer. Né? E a fisiopatologia, ou seja, como a doença acontece de cada uma dessas demências é diferente. Tá. A demência de Alzheimer tem um mecanismo, né, fisiopatológico. A demência de Levy é outro, a demência vascular é outro, a demência frontotemporal é outro. A demência alcoólica, por exemplo, é outro. Então, cada tipo de demência tem uma característica que faz com que seja a fisiopatologia daquele processo. Então, a demência de Alzheimer, ela tem uma fisiopatologia dentro da doença de Alzheimer, que começa lá atrás, 15, 20 anos antes de começarem os sintomas. Legal. Essa é uma dúvida minha, Ana. Como é que a gente pode identificar no ambiente de trabalho, na família, os primeiros sinais, os primeiros sintomas? Olha, eu preciso investigar esse cara, ele não está muito legal. Será que ele tem uma demência? Quais são o que chama atenção nesse paciente? E a gente tem que ter muito cuidado, porque voltando até aquela pergunta que o Jota fez no início, as demências, elas são muito parecidas. E elas podem ser muito parecidas. Então, às vezes, no início de todo o processo do acompanhamento, do tratamento, às vezes é difícil a gente diferenciar entre uma demência e outra, porque elas têm sintomas muito parecidos. Então, assim, o que eu sempre falo é, nenhuma queixa de memória, ela deve ser menosprezada. Porque cada demência dessas que eu falei que está dentro desse guarda-chuva, elas têm, digamos assim, um carro-chefe. Por exemplo, a demência de Alzheimer, o carro-chefe é a memória. A demência vascular, por exemplo, tem memória e já tem um pouco mais de irritabilidade. Demência frontotemporal é mais comportamento. Não quer dizer que não tenha também memória, mas todas elas têm um carro-chefe, digamos assim. Então, pensando em Alzheimer, nenhuma queixa de memória ela deve ser menosprezada, porque a queixa de memória ela pode advir de vários problemas, né? Então, o que a gente costuma ver inicialmente, não quer dizer que todos vão ser assim, né? Em geral, o que a gente tem é uma pessoa que começa com esquecimentos do dia a dia, né? Onde esqueceu de botar isso, esquece nomes, esquece coisas, assim, triviais. Aí você fala, poxa, mas todo mundo esquece, certo? E também a gente não tem que normalizar a queixa de memória como fazendo parte do envelhecimento. Isso está muito errado. A gente normalizava muito isso, né? Pessoas da nossa idade têm isso na cabeça. Quando a pessoa ficava mais esquecida, o que a gente ouvia? Tá esclerosado, tá assim, tá assado, né? Só que hoje, com a população alcançando idades mais avançadas, não tem como a gente mais normalizar a queixa de memória. Então, tem queixa de memória, tem alguma coisa que está estranha, procura auxílio. Por quê? Porque a gente tem que começar a passar uma peneira agora nessa queixa. E assim, o que é crucial para o Alzheimer não é bem nem a memória propriamente dita, que a gente tem que entender que a memória, ela é uma das partes da cognição, que é um todo. A gente tem linguagem, a gente tem atenção, a gente tem função executiva, planejamento, a memória também. Então, tudo isso faz parte do que a gente entende hoje ser a cognição, a nossa cognição, como a gente pensa, como a gente age, tudo isso junto. E aí, se você tem uma pessoa com uma queixa de memória, poxa, é normal esquecer. Hoje, antes de vir para cá, eu percebi que eu já tinha esquecido de pagar uma conta. Aliás, isso é legal esquecer, né? Eu ando tão ocupado que eu esqueci para onde eu estava vindo, entendeu? Onde eu vou hoje, né? O esquecimento... Isso é normal? O esquecimento não é que seja normal, é tolerável. Por quê? Quando a gente pensa em Alzheimer, na verdade, a palavra mais importante
não mais importante, mas tão importante quanto o esquecimento, é a funcionalidade. Então, não é esquecer de pagar uma conta. Isso quase a maioria de nós esquece. É esquecer de como se paga uma conta. Então, você começa a perceber que a pessoa que talvez vá abrir um quadro de Alzheimer, por exemplo, além dos esquecimentos, você consegue perceber que tem algumas coisas esquisitas que essa pessoa acaba fazendo, sabe? Ela tinha determinados costumes ou fazia perfeitamente bem alguma coisa e você percebe que aquela pessoa começa a perder um pouco a função. É aquela mãe que fazia almoço para todo mundo no domingo, para várias pessoas, e de repente começa a se atrapalhar na lista de compras, começa a não dar conta de fazer a quantidade certa, falta comida ou comida em excesso. Então você percebe que são algumas atitudes que a pessoa não faria isso normalmente. Diferente de, puxa vida, que dia é hoje? Domingo. Nossa, domingo, esqueci que hoje vem todo mundo aqui para casa. Peraí, deixa eu ajeitar alguma coisa. Tá. Entendeu? Então, esquecer, às vezes a gente esquece. É claro que se esse esquecimento ficar assim, repetitivo, né? Todo domingo esquece que é domingo e que tem almoço para a família, aí a gente vai pensar em alguma coisa esquisita. Mas, em geral, os primeiros sintomas são esses, são esquecimentos para o dia a dia, para coisas do dia a dia, mas você pode perceber uma discreta alteração no humor, uma discreta alteração no sono da pessoa. A pessoa começa a ter problemas no sono, problemas no humor, pode ficar mais deprimida ou mais irritada, perder a paciência mais facilmente. E esses pequenos detalhes, assim, de conseguir fazer muito bem uma coisa, performar muito bem em um determinado setor e, de repente, as pessoas que convivem com ela mais, assim, próximo, falam assim, nossa, mas ela não faria isso normalmente. Então, a gente começa a olhar, assim, um pouquinho mais diferente, com mais atenção para essas atitudes dessa pessoa que você percebe que não estão, assim, muito compatíveis com o que ela performava até então. Eu achei que essa dica que você deu aí me esclareceu bastante. Essa questão da funcionalidade, não é puramente esquecer. Sim. É esquecer como faz algo que sempre fez com facilidade. Ou, resumindo mais ainda, quando aquele esquecimento se traduz num impacto no seu dia a dia, começa a impactar no seu dia a dia, seja ele laborativo, seja ele familiar. Quando aquele esquecimento impacta no seu dia a dia, de alguma forma, a gente tem que começar a olhar com mais cuidado para isso, que pode ser o início de um quadro demencial. E por falar em início, como é que a gente faz esse diagnóstico? É um diagnóstico só clínico e faz diferença para o paciente se eu fizesse diagnóstico bem cedo ou mais tardiamente, para essa evolução? O diagnóstico é clínico. Ainda é clínico. Embora a gente tenha, hoje em dia, ferramentas que podem nos auxiliar nesse diagnóstico, ou pelo menos nos auxiliar a chegar mais próximo de qual é a demência daquele guarda-chuva, porque às vezes eles não leem o livro, né? Então não vem certinho como o principal fenótipo da doença de Alzheimer, né? Que é a queixa de memória, não vem aqui daquele jeito. Quadro redondinho. Então, hoje a gente tem ferramentas que a gente se baseia para nos ajudar a montar esse quebra-cabeças, que na verdade para mim funciona assim, como um grande quebra-cabeças. Vamos supor, você tem quebra-cabeça de 30 peças onde você tem 28. Você monta aquele quebra-cabeças. Você sabe que aqui tem um barco, aqui tem um sujeito que está pescando, aqui tem uma cabana, aqui tem um laguinho, aqui tem um patinho, mas você nunca vai ter esse quebra-cabeças completo, porque o diagnóstico definitivo, infelizmente, é só com a necrópsia, né? Só que ninguém, hoje em dia, vai dar uma de Hannibal Lecter, né? E vai arrancar uma lasca do cérebro da pessoa em vivo para poder ir lá levar para o anatomopatológico para ver se tem, né, as marcas patológicas da doença de Alzheimer na lâmina lá da patologia, né? Ou no cérebro da pessoa. Então, o diagnóstico ainda é basicamente clínico.
Então, por isso que a relação médico-paciente, o que o paciente fala para você na consulta, os acompanhantes do paciente, é muito importante que um paciente com queixa de memória, isso é uma coisa que eu acho que é interessante eu falar aqui, ele vá sempre acompanhado na consulta. Por quê? Porque pode não ser nada, pode ser uma pessoa mais jovem que apenas está estressada, deprimida, com muito prazo para cumprir no trabalho, que isso traz uma queixa de memória, fibromialgicos, dores, pessoas que têm dor crônica. Todas essas são situações que trazem a queixa de memória. Então, pode ser um diagnóstico diferencial. Então, às vezes, pode ser uma pessoa jovem apenas, com dor crônica, que está se queixando da memória. Mas e se não for? Então, é muito importante que a pessoa com queixa de memória sempre vá acompanhada, independente da idade, porque faz parte da anamnese, já que o diagnóstico é basicamente clínico, você ter toda a visão de todos. Você ouve o lado do paciente, ouve o lado de quem está acompanhando ele, porque é importante para você construir esse quebra-cabeças. Porque é diferente uma pessoa virar para você e falar, vai sozinha, ai, nossa, mas eu tô muito esquecido. Olha, eu esqueci. Eu fui deixar minha filha na creche e aí eu saí da garagem. Aí você pensa, bom, vou levar a filha na creche. Então, a filha é bebê. Então, é uma pessoa que deve ser jovem. Ah, eu vou levar minha filha na creche, esqueci. Saí de carro, cheguei na creche e vi que tinha esquecido minha filha. Esqueceu a filha. Voltei. Nossa, aí já vai na consulta com o neuro achando que tá com Alzheimer. Isso você falou neuro. E quem faz esse diagnóstico? O neuro, o geriatra? Em geral, neurologistas e geriatras, Tá. né? Mas, se a gente está pensando numa funcionalidade, às vezes o médico da família que já trata essa pessoa ou conhece essa pessoa há muito tempo, de repente ele é a primeira pessoa a se tocar que está acontecendo alguma coisa errada com aquela pessoa, entendeu? Então, de repente... Eu pensei nisso, cidades que não tem neurologista. Não Exato. Sim. Então, Como é é um, que a gente vai fazer é isso um aí, né? médico que acompanha aquela pessoa há mais tempo, que de repente está mais... ele é a pessoa mais adequada para chegar, o profissional mais adequado até para chegar e falar, olha, leva a sua mãe num médico especialista, porque eu acho que não está bem. Tá legal. Dona fulana não está legal. Porque eu conheço ela, já trato do coração dela há 30 anos e ela está falando umas coisas aqui que não está batendo. Então, acho melhor você se preocupar e levar sua mãe. Então, é importante que vá uma pessoa junto, porque essa jovem, por exemplo, logicamente, ela deve estar estressada, sobrecarregada, tem que cuidar do bebê, tem que trabalhar, tem que fazer uma série de coisas e muita demanda. Então, esse excesso de demanda, esse excesso de estresse, esse excesso de preocupação pode, eventualmente, desviar assim, as funções cognitivas, digamos assim, a pessoa ficar mais desatenta, mais esquecida. Então, isso precisa ser aprofundado, precisa ser triado, entendeu? Não é toda queixa de memória que vai pertencer a um quadro demencial de Alzheimer ou de qualquer outra demência. Mas nenhuma queixa de memória pode ser menosprezada. Isso está me trazendo, tá caminhando no sentido de uma outra pergunta, que é o seguinte. Então, por que é importante a gente diagnosticar o Alzheimer de maneira precoce? Isso até o Sérgio tinha perguntado, aí eu ia emendar. Por quê? Porque tem uma máxima na neurologia que é tempo é cérebro. Time is brain. Para tudo. Para um AVC agudo, por exemplo. Essa eu não conhecia. Time is brain. Ou não lembrava, né? Não fale não lembrar nesse programa, Sérgio. Esse episódio não pode. Esse episódio você não pode falar, eu não lembro. Não conhecia, desculpa, vamos editar. Eu não conhecia. Não me veio à mente. Não me veio tão prontamente à mente. Porque o que acontece? Quanto mais cedo a gente diagnostica um quadro de Alzheimer, mais cedo a gente pode começar com as intervenções, tanto medicamentosas quanto as não medicamentosas. E aí a gente dá... e tem outra que a gente fala que quanto mais cedo... No Alzheimer, né? Quanto mais cedo você diagnosticar, mais tempo você tem para lembrar. Então, quanto mais cedo a gente introduz uma medicação, a terapêutica adequada para aquele tipo de problema, as intervenções não farmacológicas com a pessoa e as farmacológicas, a gente vai preservando mais esse cérebro de uma progressão, porque a doença é progressiva,
de uma progressão mais Sempre acelerada. é progressiva? Sempre é progressiva. Ela não estaciona? Infelizmente, a gente ainda não sabe tem estacionar. essa possibilidade. Era tudo que a gente mais queria, mas infelizmente ainda não tem. Mas eu acredito que com o avanço das coisas como estão acontecendo, principalmente nesse terreno da longevidade, né, ainda mais levando-se em consideração que é uma doença de gente mais idosa, e com tudo que tem sido feito para a longevidade, eu acredito, eu tenho fé de que a gente vai conseguir chegar tanto num tratamento mais assertivo, Curativo, você acha? curativo. Você acha que é possível? Possível é, mas eu acho que é uma coisa que levaria muito tempo ainda. Mas eu acredito na possibilidade disso. Eu Temos um acredito. episódio para a gente falar exatamente sobre essa questão de tecnologia, cura, enfim. Então a gente aguarda as cenas do próximo capítulo. Eu tenho uma curiosidadezinha. Quando você vai falar um pouquinho de tratamento. Vou. Tratamento clínico, aquela história que a gente ouve. Sudoku ajuda, palavra cruzada ajuda, a TV atrapalha. E o que tem de mito, o que tem de verdade nisso aí? Ó, a gente tem que entender uma coisa. Toda reabilitação cognitiva, ela tem que ser, como o próprio nome diz, uma reabilitação. Ela não pode ser um castigo cognitivo. Então, se você nunca gostou de palavra cruzada, se você nunca gostou de Sudoku, faz bem? Faz. Mas você gosta de fazer? Então, aquilo vai ser sacrificante para você fazer. Vai ser punitivo. Vai ser um castigo cognitivo, compreende? Então, assim, existem coisas que comprovadamente fazem bem. Só que vai fazer bem para aquela pessoa? Então, a gente tem que adequar aqui, na reabilitação cognitiva, uma série de coisas, inclusive a idade mesmo do paciente, o grau de escolaridade desse paciente. Porque imagina, para uma pessoa que não tenha tanta escolaridade assim, ou que nunca foi uma pessoa estudiosa. Letrada. Às vezes até tem escolaridade, mas nunca foi da enxada, nunca gostou de pegar no livro. Você acha que ela vai gostar de ficar fazendo palavra cruzada, leitura? Então, a gente tem que entender que para você trabalhar a cognição de uma forma a reabilitá-la, e aí, no caso de demência de Alzheimer, a gente já está falando numa reabilitação. Então, aqui tem uma diferença entre o estímulo cognitivo e a reabilitação cognitiva. Estímulo cognitivo, todos nós precisamos, inclusive o paciente com Alzheimer. Agora, não necessariamente nós que ainda não temos demência, vamos precisar de uma reabilitação cognitiva. Então, isso tudo também tem que ser direcionado para o tipo de problema que a pessoa está encarando naquele momento. Tá? Teoricamente são, mas só tem um pouco de esquecimento, está preocupado se isso vai dar alguma coisa, como é que vai ficar? Sim, vamos fazer então estímulos cognitivos. E o que é um estímulo cognitivo? Sudoku palavra cruzada jogos de tabuleiro são estímulos cognitivos, dança, música. Então, eu tive um paciente que a esposa, assim, rapidamente, só para ilustrar isso, a esposa já tinha, né, um quadro demencial leve, e a esposa era professora. Mas o marido era mais tosco, assim, tinha estudo, mas não curtia muito essa coisa de escola, de lápis e caderno, e enfim. E a esposa era professora primária. Imagina, ela vinha para ele com aquele caderninho de caligrafia, de não sei o quê. Redondinha. E ela vinha na consulta toda feliz, me mostrando os progressos dele nos últimos 3 meses, que eu costumo ver meus pacientes de 3 em 3 meses, aí ela trazia o caderninho de 3 em 3 meses para mim, mostrava toda orgulhosa, as continhas armadas. Aí você olhava a cara do paciente, o paciente assim. Aí teve um dia que essa esposa, ela não estava se sentindo muito bem. Eu acho que ela estava com alguma indigestão, algum problema, que ela virou para mim e falou assim: doutora, a senhora me dá licença? 1 minutinho só que eu vou no banheiro, rapidinho já volto. Nossa, foi a deixa. Ela pisou assim para fora. Ele, doutora, pelo amor de Deus, avisa pra minha esposa que eu detesto isso. Ela viu em algum programa, viu em algum lugar que fazia essas coisas, fazia bem. Eu falei assim, mas faz bem. E ele falou assim, mas não me faz bem. Pra mim não faz bem, porque assim, eu fico nervoso, eu começo a suar frio. Outro dia desses eu me peguei, olha que o paciente com demência, para falar isso, ele teve aquele insight naquela hora para falar isso para mim. Falei assim, teve um dia que eu me peguei dormindo até mais tarde, olha que eu levanto todo dia 4h30, 5 horas da manhã, porque ele era mais
né? Laborativo nesse sentido, né? De pegar mais no trampo, assim mesmo, né? Não no sentido intelectual. E aí ele falava, teve um dia que eu me peguei, eu falei, sempre acordei cedo. Teve um dia que eu me peguei, eu falei assim, vou ficar na cama, porque assim, ela não me pega, vou fugir do caderninho. Vai fingir que tá dormindo. Aí eu falei assim, mas o que o senhor gosta? Fala pra mim rapidinho, que ela já tá voltando, que eu escutei. Fechando a torneira. Avisa aí. Eu gosto de dança. A gente dançava muito quando a gente era jovem. E depois ela foi achando que eu não tinha mais condição de fazer. Eu gosto de dança, eu gosto de música, eu gosto de cinema. Ele era mais da arte, da cultura. E ela era mais do estudo, do lápis e do papel. Ok, tudo bem. E tá tudo bem. Só que a gente tem que entender a do outro, né? E aí, quando ela chegou, sentou, aí ele já emudeceu, né? Ele já ficou com aquela cara de novo, assim, pra mim. Aí eu aproveito e falei assim, não, isso aqui tá ótimo, tá maravilhoso, pode continuar fazendo. Aí ele olhou assim, ele jogou fogo. Eu falei, pode continuar fazendo, mas vamos fazer o seguinte, vamos diminuir a quantidade. Bem pouquinho. Vamos dançar porque ele precisa trabalhar outras coisas dessa cognição. Aí ela, mas trabalhar o quê? Eu falei assim, o que vocês gostam de fazer? Vamos perguntar para ele o que ele gosta de fazer. Aí ela, né, daquele jeito, porque tem muito disso, né? O acompanhante acaba tomando conta e vai perder, vai tirando aos poucos a autonomia do paciente sem querer. Aí ela dava uns cutucão nele. O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? Aí ele olhava assim pra mim. Bem, a gente dançava, né? Aí eu peguei isso, eu falei assim, tá vendo? Olha, vocês vão dançar. Eu quero que agora você divida isso. Mas a gente não pode sair pra dançar todo dia, doutora. Eu falei, claro que não, mas uma vez por semana... Dança, pode dançar em casa, porque musicoterapia também é uma coisa legal. Bota uma música que vocês gostavam de ouvir, vão dançar, não sei o que, tá bom. Aí ficamos combinados nisso. E é assim, a gente pensa que não, mas numa dança você tem que ver ritmo. Você tá trabalhando super o cognitivo numa dança. Tem que ver coreografia e tal, não sei o que. E aí, 3 meses depois, eles voltaram. Mas era um outro casal. Era um outro casal. Até a intimidade deles pareceu diferente, sabe? E Ainda aí bem que ela foi ao banheiro. Não trouxe o caderninho. Aí eu até brinquei, cadê o caderninho? Aí ela, eu nem trouxe porque, assim, ficou pouco, sabe? Dessa vez, como a senhora tinha falado. Mas aí eu falei assim, então, mas o que vocês fizeram, né? Ela, nossa, doutora do céu, a gente tá saindo 2 vezes por semana para dançar de noite. Olha, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Ele tava até mais assim, ganhou massa muscular, ela emagreceu um pouquinho. Então, assim, a dinâmica do casal até ficou melhor, né? Mais gostosa de se ver, entendeu? Não tinha tanta cobrança da parte dela para ele não errar as coisas, sabe? E daí a gente tem que entender isso também. Então, só para voltar à vaca fria. É bom, Sudoku? Palavra cruzada é bom? Jogos que façam você sair da sua zona de conforto para poder pensar são ótimos. Mas você tem que tudo adequar ao gosto do paciente, ao nível intelectual do paciente, à necessidade dele naquele momento. Legal. Você já deu um conselho, uma dica que é do tipo, não trate como criança, né? E tal. Mas... aproveitando isso, até porque para a gente poder encerrar esse episódio, que conselho que você dá para a pessoa que é recém-diagnosticada com Alzheimer e para as pessoas que convivem com ela? No sentido de que você chegou numa consulta, por exemplo, aí fez os exames necessários e o médico vira para você e fala, olha, fulano possivelmente é um quadro de Alzheimer. Exatamente. Bom, a gente tem que... Primeiro, eu acho que a gente aqui tem um ponto bastante importante, né? E daí vem toda a relação médico-paciente. Por isso que eu não costumo nunca dar um diagnóstico numa primeira consulta. Até porque eu preciso conhecer um pouco da dinâmica daquela família, do psicológico daquelas pessoas envolvidas, porque é um diagnóstico que ele é muito impactante. Além de ser impactante, é um diagnóstico que pode selar ali o destino, digamos assim, da dinâmica de uma família. Porque se de repente é uma família disfuncional, cada um vai para um lado e o paciente não vai ser assistido adequadamente. Se é uma família muito funcional, eles podem fazer isso que
inconscientemente, essa minha acompanhante desse paciente fazia. Absorvia tudo para ele, no intuito de trazer um melhor cuidado e ia minando a autonomia desse paciente aos poucos. Então, a primeira dica que eu dou é: entenda a dinâmica da família que você está lidando. Isso vem do médico. Aí, o que eu dou de conselhos? Na verdade, eu não dou muitos conselhos nessa primeira etapa. Tá. Porque eu escuto mais do que eu falo. Porque eu tenho que entender qual é a carência daquela família. Onde aquela família vai possivelmente errar mais. Qual é a necessidade daquele cuidador? É uma pessoa que vai facilmente se estressar como cuidador? É uma pessoa mais tranquila? Eu tenho que chamar os filhos para ter uma conversa primeiro, antes até do que passar essa informação para o próprio paciente. Então, assim, é um momento onde eu observo mais do que eu dou conselhos. Mas quando chega a hora de dar conselhos, que é aquela hora que você já estabeleceu o diagnóstico e que você já está ali caminhando, né, no início de um tratamento, por exemplo, o meu conselho é o seguinte: busque sempre qualidade de vida. Porque o meu papel, o papel do médico, é muito pouco. É isso aqui, ó. Eu vou te dar o remédio que não é uma receita de bolo, mas é mais ou menos um padrãozinho. Né? Claro que muda de paciente para paciente, mas é mais ou menos a mesma coisa que você tem. Assim, você não tem muita opção de tratamento. Então, a minha parte é muito pouco. A parte de vocês vai ser maior ainda. Então, a primeira coisa eu alinho as expectativas nessa primeira consulta, que é super importante, porque às vezes a família vem com uma baita expectativa de que você vai dar alguma coisa que o paciente no dia seguinte já vai estar lembrando de tudo. E não é assim. Então, eu alinho as expectativas primeiro, e aí depois eu observo a dinâmica daquela família e daquele paciente, o psicológico de cada um, entendeu? Até para ver como que eu vou dar esse diagnóstico. Tem famílias que eu não consigo chegar. Eu sou a favor de contar sempre a verdade. Mas tem famílias que eu não consigo, num primeiro momento, simplesmente virar e falar a palavra Alzheimer. Porque isso causaria um pavor tão grande ali que eu não saberia dizer se eles seriam capazes psicologicamente de continuar esse tratamento. E não iam fazer tudo errado e começar a buscar curas milagrosas, etc. Então, eu vejo a dinâmica, vejo o que eu posso falar ou não naquele momento, sigo ali, caminhando junto com aquela família, e os meus conselhos, basicamente, são voltados para o estilo de vida. Melhora do estilo de vida. Porque isso é que vai fazer a diferença. Porque o medicamento propriamente dito, ainda não temos a capacidade de dar um stop. Estabilizar nesse sentido de fazer com que ela não progrida, não evolua. Então, a maioria dos meus conselhos são voltados para a qualidade de vida. Tanto que, nesse caso, eu não fiz nada além... O remédio continuou. O que mudou? Foi que eu inseri uma qualidade de vida no dia a dia deles, que trouxe uma melhora. Porque, lembra, cognição não é só memória. Ele continuou esquecido, mas ele ficou mais atento, ele ficou mais cooperativo com as pessoas no meio ambiente, porque ela já estava se queixando que os netos iam, ele já não tinha muita paciência. Então, a dança trouxe esse elemento para ele a mais no convívio dele. Então, basicamente, os conselhos giram em torno de melhoria da qualidade de vida. Legal. Bem, a gente chegou ao final do episódio. A gente falou exatamente sobre o Alzheimer. Mais uma vez eu quero agradecer a você, doutora Luísa, pela sua participação, né? E ao nosso ouvinte aí que está acompanhando a gente. Antes da gente ir embora, eu quero pedir para que vocês deixem o like de vocês, comentem, compartilhem, porque esse tipo de informação que a gente traz aqui é muito importante para todo mundo. Ok? Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigada, Sérgio.